Terça-feira, 7 de julho de 2020. Eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias Diário. Como é que estão as coisas por aí? Por aqui o sol tá massa, o frio tá dando um tempo. Aquele jeito que eu gosto, né? Quer dizer, podia estar bem mais quente, podia estar, tipo, escaldante, né? Aí sim, é do jeito que eu gosto. Mas, né, não dá pra querer tudo, né? Como diriam os Stones. E o programa de hoje eu vou falar sobre livro e tem uma novidade mais pro final, né? Tipo, espera aí pro final e também vou comentar sobre a nossa reunião em vídeo para essa semana, também mais pro final do programa. Bolsonaro tá com Covid, é isso? A história aí tá mal contada, né? Às vezes o cara vai dizer que tomou a cloroquina e foi curado do Covid por conta disso. Mas enfim, né? Podia ser verdade, ele podia estar com coronavírus, né? E aí eu tô vendo essa discussão besta de tipo, como assim? Estão desejando mal para os caras. Os caras só falam merda. Os caras, você vai pegar aí, levanta a capivara do sujeito, é só tosqueira. O cara falando o tempo todo e agora vão reclamar que as pessoas estão perdendo a civilidade porque levantaram a hashtag Vai Corona. Saca? Deixa o povo brincar, bicho, pelo amor de Deus. Cada um, né? Mas enfim. Tô esperando também as dicas de vocês. Teve gente que já me mandou dica, mas eu não comecei essa semana porque eu tenho que ter pelo menos 5 dicas, então vamos ver se semana que vem. Na segunda-feira eu recebo as dicas em vídeo de quem está acompanhando o Climatias. Manda um videozinho de até 5 minutos ou me pergunta lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com, que eu explico tudo certinho. Pode ser vertical, pode ser horizontal, fala das coisas que está vendo. Teve gente que já mandou, ficaram massa os vídeos, só que estou esperando o resto, né? E também, depois eu comento sobre a reunião, a tal da videoconferência. Queria saber também o que vocês têm achado dos novos programas, né? Tanto o DM quanto o Cine Ensaio, que estrearam nesse fim de semana. Já vi gente comentando inclusive que não está dando conta de assistir tudo, normal. Não é para assistir tudo sempre, mas esses primeiros dá uma sacada. Pula aí um Climatias, vê 2 Climatias num outro dia e tira um dia para ver tanto o primeiro DM quanto o primeiro Cine Ensaio, porque esse primeiro feedback é legal e acaba determinando o resto. DM, para quem não sabe, é o programa que eu estou fazendo com o Dodô Azevedo, meu brother lá do Rio, e o Cine Ensaio é o meu programa de cinema com o André Graciotti, que a gente já fez alguns cursos sobre cinema, tanto online quanto presencial, e a gente está também com esse programa semanal para falar de cinema. E estamos cogitando falar sobre o Ennio Morricone, né? O André está com as questões pessoais aí, que não sabe em relação a tempo, mas se der certo, a gente comenta sobre a importância do Ennio Morricone, né? Um cara que eu toquei no final do Festa Solo de ontem. Encerrei o Festa Solo com a música Tema de Amor do Cine Paradiso. Puta que pariu, que filme, viu? Vou até falar do Cine Paradiso aqui. Antes de falar do livro de hoje, eu vou chamar a minha amiga Sara, que vai dar ótimas dicas sobre arquitetura e urbanismo em tempos de coronavírus. Diga lá, Sara. Dias, oi pessoal do Trabalho Sujo, como é que vocês estão? Meu nome é Sara, eu moro em São Paulo e como milhões de pessoas nessa pandemia, perdi meu emprego, trabalho muitos anos com marketing e turismo e bem, depois disso ter acontecido, pensei, acho que eu vou aproveitar esse tempo para me dedicar e ler mais sobre assuntos que eu gosto, mas nunca encontrei muita oportunidade para fazer. E no meu caso, esse assunto é urbanismo. Então aproveitei o início para terminar um livro que eu comecei a ler ano passado, que é um clássico do urbanismo para progressistas, que é o Morte e Vida das Grandes Cidades, da Jane Jacobs. Ela é uma jornalista, ativista, ela não tem formação de arquitetura, mas foi uma pessoa que justamente naquela época, onde as cidades estavam sendo feitas nos Estados Unidos para automóveis, ela levantou a bandeira, falar que cidades são para as pessoas, tem que ter uma escala para pessoas, pensar na comunidade, os olhos na rua, esses olhos na rua trazem segurança, pessoas circulando trazem novas ideias. E ela
uma moradora de Nova York, do Village, levantou essa bandeira numa época onde estavam fazendo vários viadutos gigantes em Nova York. O Robert Moses, que é o conhecido arquiteto da cidade, foi uma briga aí bem grande para ver quem levava melhor. Mas Jane Jacobs, historicamente, levou a melhor nessa. Ela é uma puta referência para a gente pensar cidades para o futuro. Apesar desse livro ser dos anos 60, ele é bem atual. E bem, pedi também ajuda aos especialistas para me darem mais dicas para eu entrar mais nesse assunto. Então um amigo meu, Guto Requena, arquiteto, me indicou esse outro livro, que é o Cidade para Pessoas, acho que se pronuncia Jangel, o nome do autor, ele é dinamarquês. E ele é um livro que dá muito gatilho para quem está em quarentena, porque ele é um livro super didático, bem ilustrado, falando sobre urbanismo, o espaço urbano, mobiliário urbano, e foi bem interessante para abrir os olhos em muitas coisas que a gente vê em cidades, como construções, sejam privadas ou públicas, praças, edifícios, como isso reflete na nossa maneira de interagir com o outro e também nas nossas sensações. E inclusive descobri no livro que já existia uma escala sobre distância entre pessoas. Então tem a distância social, a distância íntima, a distância pública, que inclusive é maior do que essa de 2 metros, para a gente ver como a cada passo que a gente dá numa cidade, por mais caótica que ela possa parecer, sim, existe muito planejamento. E foi um livro bem bacana. E pedi também uma dica para um outro amigo meu, Bruno Levick, que trabalha com políticas públicas. Ele me passou um curso da Harvard, que é grátis, chamado City X, Past, Present and Futures of City. E é bastante interessante, bem, para saber como as cidades surgiram, qual foi a necessidade, por que os humanos decidiram se organizar dessa maneira. Falando muito da transformação das cidades na era da segunda revolução industrial e na era do automóvel e para onde a gente está caminhando. Tem até alguns vídeos feitos no Brasil, é um professor de gravatinha borboleta da Harvard que apresenta, bem elucidativo, mas foi interessante ver porque tem uns vídeos do Brasil que tem umas ideias um pouco equivocadas do que se passa por aqui, mas no geral eu tô fazendo ainda um curso super bacana. E bem, minha segunda dica também em relação à comunidade, mas mais em relação à ação, é a gente aproveitar quem pode, tem tempo livre, tem esse privilégio durante essa quarentena, ajudar quem precisa, um trabalho voluntário. Eu estava ajudando Panela Coletiva, que é um projeto super bonito. Comida é empoderamento, né? Existe esse movimento sobre o empoderamento alimentar e as pessoas têm direito de comer e milhões são privadas disso. E esse projeto funciona ali, obviamente, com a doação e o trabalho das pessoas. A cada semana um chefe escolhe uma receita que é maravilhosa, inclusive uma delas eu já reproduzi para a gente comer aqui também. E o pessoal que organiza o projeto traz os ingredientes na sua casa. Você fala quanto você pode cozinhar, são múltiplos de 12, ou seja, 12, 24, 36 marmitas. Eu aproveitei que eu tenho umas panelas enormes aqui e fiz até mais 60 no final de semana, foi bem intenso, mas é muito gratificante a gente saber que a gente pode ajudar os outros nessa situação. Inclusive eu espero que uma das conclusões positivas que a gente vai ter dessa situação tão caótica e estarrecedora que é estar numa pandemia é a gente pensar mais em comunidade e ajudar o outro. Então, Panela Coletiva, mas se você quiser ajudar outras, tem milhares acontecendo. Se você não souber de nenhuma, pergunta a um amigo que com certeza alguém conhece um grupo que precisa ser ajudado. Tá bom, pessoal? Bem, fiquem bem, usem máscara e esperamos sair dessa muito em breve. Grande abraço. Valeu, Sara. Ótimas dicas. Sensacional, né? E até o fato de eu ter comentado que ela fala mais de urbanismo do que de arquitetura, né? E tem a ver com a minha dica final, meu anúncio final do programa de hoje. Mas antes disso, falar de livro, né?
O livro já tem um tempinho. Eu Não Sou Cachorro Não. Música popular cafona e ditadura militar. Paulo César de Araújo é mais conhecido como o cara que o Roberto Carlos censurou. Ele estava fazendo uma biografia do Roberto Carlos e o Roberto Carlos entrou na justiça censurando essa biografia e ao mesmo tempo que foi publicada, né? Não sei se vocês lembram, é um bom livro, mas tem algumas questões que o Roberto não queria ter visto em público e ele foi lá grampear, e depois o próprio Paulo César escreveu um outro livro chamado Réu e o Rei, em que ele relata o acontecido, né, todo o processo jurídico, enfim, o contato dele com o Roberto Carlos, tem todo um bom livro também. Mas esse é o livro anterior dele, não sei se é o primeiro livro dele, acho que não, acho que ele fez alguma coisa antes, que na orelha não fala. Mas é um livraço, uma referência em termos de música brasileira, é um livro tão importante quanto Chega de Saudade, do Rui Castro, que é outro livro que eu vou falar aqui outro dia. Enquanto Chega de Saudade cobre aí todo o lado da bossa nova, da importância de como aquele movimento ali no final dos anos 50, começo dos anos 60, mudou a cara da música brasileira de uma forma radical. Paulo César conta a história dos artistas que estavam na paralela desse movimento, né? Artistas que muitas vezes bancavam os discos caros dos artistas que surgiram a partir da bossa nova, né? Depois que ficou conhecido pelo rótulo de MPB. Então, se o Milton Nascimento gravava em Los Angeles com David Sanborn, alguém pagava essa conta porque os discos do Milton não vendiam tanto para fazer isso. Isso acabava sobrando na conta de artistas, eu estou chutando aí os nomes só para não confundir quem era de qual gravadora, né? Mas artistas como Odair José, Nelson Ned, Valdir Soriano, vários aqui, Dom e Ravel, Benito de Paula, Luiz Arão, Vando, Agnaldo Timóteo, Lindomar Castilho, praticamente cada capítulo é sobre um determinado autor, né, um determinado cantor dessa época. E o fato dele ter focado esse livro, o subtítulo do livro fala sobre a história desses artistas, ele sempre conta a biografia desses caras, mas ele contextualiza com a história dos anos 70 no Brasil, período da ditadura militar. E aí ele faz uma série de considerações bem interessantes sobre esse período do ponto de vista político, usando a música como gancho. Ele gosta de duas passagens do livro que ele fala que a ditadura militar foi o único momento da história brasileira que houve democracia. Eu não sei nem se a frase é dele ou se ele está citando alguém, mas ele fala da democracia do sarrafo, em que todo mundo apanhava da polícia, todo mundo. Não tinha distinção, se era rico ou se era pobre, ou se era preto ou se era branco. E ele menciona também, isso é um título de um capítulo, o apartheid brasileiro, ao falar sobre o Odair José, que tinha uma música dedicada às empregadas domésticas, né, uma categoria profissional que não existe na maior parte dos países do mundo. As próprias pessoas limpam as próprias casas, né, não tem essa coisa de você contratar alguém para fazer isso para você. Isso é uma característica do Brasil, e o Paulo César de Araújo menciona esse trecho, né, o quarto da empregada especificamente, como o símbolo do apartheid brasileiro. E ele faz uma série de outras comparações, coloca ali em xeque um monte de reputações de artistas brasileiros e ao mesmo tempo como a crítica musical os vê e ao mesmo tempo como a crítica musical via esses artistas que algumas vezes eram considerados ou às vezes eram propriamente colaboracionistas com o sistema da ditadura militar desse período. É um livraço, assim, o Paulo César escreve muito bem. O livro saiu pela Record, eu não sei como é que está em relação a catálogo, mas é um livro que se acha
com uma certa facilidade. Tem uma parte aqui de capas e fotos também que é sensacional, colorido. Bisairão, Benito de Paula, ó, Benito de Paula sem barba ainda, tem bigode. Cláudia Barroso, Fernando Mendes, Carmen Silva, os incríveis também, né? Cláudio Fontana, Marcos Peter, enfim, vários artistas desse período. E o autor sempre trata a conexão desses artistas com o movimento político brasileiro. Livraço, obrigatório para quem gosta de música brasileira e para quem gosta da história do Brasil. Bem interessante ser visto nesse momento, inclusive, né, que a gente está atravessando. E antes de encerrar o Climatias de hoje, venho aqui com o meu anúncio, aliás, antes do anúncio, um breve comentário aqui sobre o encontro que vamos fazer aí essa semana, videoconferência, na sexta-feira. Na próxima sexta-feira, se não me engano, deixa eu ver que dia que é hoje aqui mesmo, 10 de julho, às 8 da noite. E aí, vocês podem? Eu vou voltar a mandar e-mail para quem participou do primeiro. Eu já dei um toque em gente que falou, putz, quero participar, mas mandou e-mail meio que em cima da hora. E tá aberto aí para quem quiser participar, manda um salve lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com. A gente já está com 2 ideias para começar a executar. E, enfim, vamos também conversar sobre outras coisas. Essas novidades que eu contei, inclusive, que eu apresentei nesse fim de semana, inclusive essa que eu vou falar agora, já tinha sido contadas na outra videoconferência. Então tem mais algumas novidades aí para contar em primeira mão para quem participar. Vou chamar aqui minha querida amiga Polly, que ela vai me ajudar a contar. Opa, peraí que eu peguei o vídeo errado. Sempre tem esse momento, né? É impressionante. Olá, estou eu. Olha aqui. Olá, estou eu aqui de novo. Eu sou a Polly Jobon. Vocês já me viram no Climatias. E o Matias me convidou agora para a gente fazer um programa semanal falando sobre várias coisas. Nosso programa, qual vai ser o nome do nosso programa, Matias? Ó, infâmia. Então, né? Parece um pouco de egolatria, mas a gente calhou nessa palavra que junta os nossos nomes. Polimatias é o nome desse programa semanal, que vem de polímata, que é aquela pessoa que trabalha em diferentes assuntos, né? Como a gente fala, inclusive, na introdução desse novo programa. Poli vem do grego vários, múltiplos, e mata, eu não vou falar, citei isso no primeiro programa. O verbo que dá origem ao mata é o verbo de aprendizado. Então são pessoas como nós que gostam de aprender sobre vários assuntos, e a gente vai sempre puxar uma obra, um filme, um livro, um documentário, uma peça, enfim, coisas que a gente puxa da nossa cartola, que dão origem e se desdobram em outros assuntos que a gente vai compartilhar com vocês. A partir de que dia, a gente não definiu ainda, mas desligando aqui esse vídeo, eu já confirmo qual o dia certinho disso. Então é isso. Sexta que vem também, junto com a newsletter do Clube Trabalho Sujo, que quem está colaborando com o meu trabalho recebe. Já tem gente, inclusive, fazendo mais pagamentos, obrigado aí, mas quem quer colaborar, manda um salve lá no e-mail também, que recebe esse primeiro Polimatias. Desculpa aí a infâmia do nome, mas é porque estava muito na cara, eu falei, cara, a gente tem que usar isso, é muito bom. Sai na sexta-feira para quem colabora comigo e na outra terça-feira abre para todo mundo, né? Junto com o livro, né? A gente começa falando de livros, mas aí depois a gente fala de tudo quanto é assunto, né? Livro é só um dos ganchos. E o tempo tá bom, né? Tô conseguindo matar aí perto sempre dos 20 minutos, passa um pouquinho, baixa um pouquinho, mas tá acertando aí aos poucos as mudanças no Climatias, tirando essa parte final, né, que eu ainda não sei o que eu faço, como é que a gente trabalha melhor isso, mas enfim, estou nesse
momento de entender esse encerramento do Climatias, mas é sempre aquela hora de mirar para essa árvore maravilhosa, contar um dia de sol assim, melhor ainda, olha só que beleza. Sabe como é, né? Amanhã é tudo de novo.